Roteiro de narração, 90 minutos. Meu filho clonou meu WhatsApp, apagou mensagens e vendeu meus bens fingindo ser eu, e eu. Deixe-me voltar ao começo, ao momento em que tudo ainda fazia sentido. Era uma manhã de abril em Curitiba. Eu me lembro do cheiro do café passando na cozinha, daquele aroma forte de café colombiano que eu sempre comprava na torrefação do Batel. A luz da manhã entrava pela janela da sala, iluminando as plantas que eu cultivava com tanto carinho, minhas samambaias, minhas orquídeas, meu pequeno jardim vertical que transformava aquele apartamento de 3 quartos no Água Verde em um refúgio verde no meio da cidade. Eu havia acordado cedo, como sempre. Aos 68 anos, meu corpo não me permitia mais dormir até tarde, mesmo quando eu queria, mas não me importava. Gostava daquelas primeiras horas do dia, quando a cidade ainda estava despertando, quando o trânsito ainda não havia começado, quando podia sentar na varanda com minha xícara de café e simplesmente observar o mundo acordar. Meu apartamento era o resultado de uma vida inteira de trabalho, 42 anos como professora de literatura na rede estadual do Paraná, 42 anos acordando cedo, corrigindo provas até tarde da noite, investindo em livros que eu mesma comprava para complementar a biblioteca escolar precária. Eu não era rica, longe disso, mas tinha conquistado uma estabilidade confortável. O apartamento estava quitado há 10 anos, tinha uma pequena poupança que crescia devagar, mas constantemente. Algumas joias da minha mãe, um colar de pérolas verdadeiras, um anel de brilhantes que era herança de família, brincos de ouro que meu pai havia dado a ela no aniversário de 20 anos de casamento. E tinha meu carro, um Honda Civic 2018, prata, que eu havia comprado seminovo com o dinheiro da minha aposentadoria. Era meu orgulho, representava a liberdade. Depois de passar anos dependendo de ônibus e caronas, finalmente tinha mobilidade própria. Mas o que eu mais tinha, o que eu pensava ser minha maior riqueza, era minha família. Eu fui casada com Roberto Duarte por 38 anos. 38 anos de uma união que, apesar de não ter sido perfeita, foi sólida. Roberto era engenheiro civil, um homem sério, trabalhador, dedicado. Não era de grandes demonstrações de afeto, mas era presente, era confiável. Tivemos 2 filhos. Mariana, a mais velha, nasceu quando eu tinha 24 anos, e 3 anos depois veio Rodrigo. Mariana sempre foi independente. Desde pequena, tinha aquela força, aquela determinação que me surpreendia. Estudou, se formou em administração, casou-se aos 29 anos com um homem bom chamado Fernando e hoje vive em São Paulo com meus 2 netos lindos, Lucas e Sofia. Conversávamos todas as semanas por videochamada. Ela vinha me visitar a cada 3 ou 4 meses. Rodrigo era diferente. Ele nasceu prematuro, ficou 2 semanas na UTI neonatal. Eu me lembro de passar dias e noites inteiras ao lado daquela incubadora, olhando para aquele bebê minúsculo conectado a tubos e fios, implorando a Deus que me deixasse levar meu filho para casa. Quando finalmente consegui, jurei que faria tudo por ele. Tudo. E fiz. Roberto morreu há 5 anos, câncer de pâncreas. Foi rápido, do diagnóstico até o fim foram apenas 7 meses. Meses dolorosos, devastadores, que mudaram completamente a estrutura da nossa família. Quando Roberto morreu, Rodrigo tinha 40 anos, estava desempregado na época. Não era a primeira vez. Meu filho sempre teve dificuldade em manter empregos. Começava bem, cheio de entusiasmo, mas depois de alguns meses sempre havia algum conflito com o chefe, algum desentendimento com colegas, alguma razão pela qual aquela oportunidade não era a certa para ele. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. O mercado estava difícil, Rodrigo era sensível, criativo, não se encaixava bem em ambientes corporativos rígidos. Ele tinha talento para design gráfico, fazia trabalhos freelance de vez em quando, mas nunca conseguiu estruturar uma carreira sólida. Depois que Roberto morreu, Rodrigo se aproximou muito de mim. Visitava-me quase todos os dias, me ajudava com as compras, com pequenos consertos no apartamento, com qualquer coisa que eu precisasse.
Dizia que não queria que eu me sentisse sozinha, que ele estava ali para mim, sempre. Eu me sentia abençoada. Enquanto tantas amigas minhas reclamavam de filhos distantes, de filhos que só ligavam uma vez por mês, eu tinha Rodrigo presente, atencioso, carinhoso. Tempos depois, voltemos àquela manhã de abril. Eu estava na varanda tomando meu café quando meu celular tocou. Era Rodrigo. Bom dia, mãe. Já acordou? Tomou seu café da manhã? Sua voz era alegre, cheia de energia. Aquela energia característica que ele sempre tinha pela manhã, mesmo quando estava desempregado, mesmo quando as coisas não iam bem. Bom dia, meu filho. Sim, estou aqui na varanda, aproveitando o solzinho. Que delícia! Olha, mãe, tô passando aí perto daqui a pouco. Comprei aquele pão integral que você gosta, aquele da padaria artesanal. Posso levar? Claro, meu amor. A porta tá sempre aberta para você. Ele chegou 40 minutos depois. Vinha com uma sacola da padaria, um sorriso largo no rosto. Rodrigo era bonito, puxou ao pai. 1,78 m de altura, cabelos castanhos escuros que ultimamente vinham ganhando alguns fios grisalhos, olhos castanhos expressivos. Estava usando uma camisa polo azul marinho e uma calça jeans. Parecia bem. Trouxe também aquele queijo cottage que você adora, disse ele, colocando a sacola na mesa da cozinha. E olha isso, morangos, estão em promoção no mercado. Enquanto eu preparava o café para ele, Rodrigo circulava pelo apartamento com aquela familiaridade de quem cresceu ali. Mexia nas plantas, comentava que a samambaia da sala precisava de mais água, ajeitava um quadro que estava levemente torto na parede. Mãe, seu celular está muito lento, disse ele de repente, pegando meu smartphone da mesa de centro. Quando foi a última vez que você limpou a memória dele? Ah, não sei, filho. Tecnologia não é minha praia, você sabe. Ele riu. Deixa eu dar uma olhada. Aposto que está cheio de aplicativos que você nem usa. Eu não pensei em nada demais. Rodrigo sempre mexia no meu celular, configurava coisas, atualizava aplicativos, me ensinava funções novas. Eu confiava nele completamente. Mãe, você precisa atualizar o WhatsApp. A versão que você tem é muito antiga, não está mais segura. Faça você, meu amor. Você sabe que eu não entendo dessas coisas. Ele ficou uns 15 minutos mexendo no meu celular enquanto conversávamos. Falamos sobre os netos, sobre Mariana, sobre um curso online de fotografia que ele estava fazendo, sobre a possibilidade de ele finalmente abrir um estúdio próprio de design. Sabe, mãe, eu tenho pensado muito sobre isso. Já trabalhei para tantas empresas, sempre como funcionário ou freelancer. Acho que chegou a hora de ter meu próprio negócio, ser meu próprio chefe. Acho uma ótima ideia, filho. Você tem muito talento. Pois é, mas preciso de capital inicial para montar um escritório, comprar equipamentos, investir em divulgação. Algo se mexeu dentro de mim, uma pequena pontada de preocupação. Será que ele estava querendo pedir dinheiro emprestado novamente? Mas Rodrigo não disse nada, apenas sorriu, devolveu meu celular e mudou de assunto. Pronto, mãe, atualizei tudo. Agora seu WhatsApp está seguro e rápido. 2. A primeira coisa estranha aconteceu 3 dias depois. Eu estava no supermercado quando encontrei Dulce, minha amiga de 40 anos, ex-colega de trabalho na escola estadual onde lecionávamos juntas. Helena, que saudade, ela disse, me abraçando com aquele calor característico dela. Dulce, querida, como você está? Bem, bem, mas fiquei preocupada com você. Preocupada? Por quê? Ela me olhou com uma expressão confusa. Por causa do que você me mandou no WhatsApp. Fiquei chocada quando recebi. Meu coração deu um pequeno salto. O que eu mandei? A mensagem sobre você estar passando por dificuldades financeiras. Você dizendo que estava precisando vender algumas coisas urgentemente. Senti o sangue gelar nas veias. Dulce, eu não mandei mensagem nenhuma para você. Como não mandou? Está aqui no meu celular. Ela pegou o telefone, abriu o WhatsApp e me mostrou. E lá estava, uma conversa inteira, supostamente comigo, onde eu dizia que estava passando por dificuldades, que precisava vender algumas coisas, que se ela conhecesse alguém interessado em comprar um carro ou joias, que me avisasse. Mas eu não havia escrito nada daquilo. Dulce, não fui eu, alguém está usando o meu WhatsApp. O rosto dela ficou pálido. Meu Deus, Helena, você foi hackeada.
Voltei para casa imediatamente. Minha cabeça girava, minhas mãos tremiam enquanto eu dirigia. Assim que cheguei, abri meu WhatsApp e comecei a verificar as conversas. Estava tudo normal. Todas as minhas conversas recentes estavam ali, com Mariana, com Rodrigo, com algumas amigas, com a síndica do prédio. Mas quando olhei para a conversa com Dulce, não havia nada, nenhuma mensagem enviada por mim nos últimos 3 dias. Como isso era possível? Liguei para Rodrigo imediatamente. Mãe, o que foi? Você tá bem? Sua voz está estranha. Rodrigo, aconteceu uma coisa muito estranha. A Dulce disse que recebeu mensagens minhas no WhatsApp, mas eu não mandei nada e aqui no meu celular não aparece nada. Houve uma breve pausa, muito breve, quase imperceptível. Deve ser algum golpe, mãe. Esses golpistas são muito espertos, devem ter clonado seu número de alguma forma. Mas como? Eu não dei meu código de verificação para ninguém. Existem outras formas, mãe. Vou passar aí agora e a gente muda a sua senha, troca seus dados de segurança. Não se preocupe, eu resolvo isso. Ele chegou em menos de 30 minutos, pegou meu celular, mexeu em várias configurações, instalou um aplicativo de segurança, mudou senhas. Pronto, mãe, agora está mais seguro, mas avise todos os seus contatos que você foi clonada, para que ninguém caia em golpe. Fiz isso, mandei mensagem para toda a minha lista de contatos avisando sobre a clonagem. Mas algo dentro de mim estava inquieto, uma sensação estranha, um formigamento na nuca que não conseguia explicar. Durante a semana seguinte, fiquei hipervigilante, verificava meu WhatsApp constantemente, conferia as minhas conversas, perguntava às pessoas se haviam recebido alguma mensagem estranha. Ninguém mais reportou nada. Comecei a relaxar. Talvez realmente tivesse sido um golpe pontual, talvez Rodrigo tivesse resolvido o problema. Mas então veio a segunda inconsistência. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava na casa de Ivone, outra amiga querida, tomando chá e conversando sobre a vida. Ivone tinha 72 anos, era viúva como eu, e nos encontrávamos semanalmente para esses momentos de conversa e desabafo. Helena, ainda está pensando em vender o carro? Ela perguntou casualmente enquanto servia o chá. Minha xícara parou no ar, a meio caminho da boca. Vender o carro? Do que você está falando? Você não me disse que estava pensando em vender semana passada pelo WhatsApp? O mundo começou a girar ao meu redor novamente. Ivone, me mostra essa mensagem, por favor. Ela pegou o celular, abriu o WhatsApp e lá estava. Uma conversa de 3 dias atrás, onde eu dizia que estava pensando em vender o carro porque não estava mais dirigindo tanto, que preferia usar o dinheiro para outras coisas, que se ela conhecesse alguém interessado em um Civic 2018 em ótimo estado, me avisasse. Ivone, não fui eu, alguém está usando meu WhatsApp novamente. Mas você disse que tinha resolvido isso. Eu pensei que tinha. Voltei para casa com o coração disparado. Desta vez, não liguei para Rodrigo imediatamente. Algo estava me incomodando. Algo que eu não conseguia nomear, mas que estava ali, como uma sombra na periferia da minha visão. Sentei no sofá e comecei a pensar, a analisar. O primeiro incidente tinha acontecido 3 dias depois de Rodrigo mexer no meu celular. O segundo, 1 semana depois. E em ambos os casos, as mensagens não apareciam no meu WhatsApp. Como isso era possível? Peguei meu laptop, sim, eu tinha um laptop, uma necessidade dos meus últimos anos como professora, e comecei a pesquisar no Google. Como alguém pode mandar mensagens do meu WhatsApp sem aparecer no meu celular? Os resultados me fizeram sentir como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Clonagem de WhatsApp. WhatsApp Web em outro dispositivo. Possibilidade de uma pessoa ter acesso ao seu WhatsApp em outro celular ou computador sem você saber. Continuei lendo, absorvendo informação, aprendendo. E então vi algo que fez meu sangue gelar. Se alguém tiver acesso físico ao seu celular e seu código de desbloqueio, pode vincular seu WhatsApp a outro dispositivo. As mensagens enviadas do outro dispositivo não aparecerão no seu celular se forem apagadas rapidamente da conversa. Rodrigo tinha mexido no meu celular. Rodrigo conhecia meu código de desbloqueio. Era a data de nascimento de Roberto, algo que ele sabia. Rodrigo poderia ter. Não, não era possível. Eu estava ficando paranoica. Meu próprio filho jamais faria algo assim.
Mas a dúvida estava plantada e começou a crescer como uma erva daninha venenosa no jardim da minha mente. Decidi fazer um teste, uma pequena armadilha. Na sexta-feira à tarde, criei um grupo no WhatsApp com 3 amigas, Dulce, Givone e Carmen. Carmen era uma amiga mais recente que eu havia conhecido em um grupo de leitura da Biblioteca Municipal. Meninas, escrevi no grupo. Vou precisar me ausentar de Curitiba na próxima semana. Vou visitar Mariana em São Paulo, ficar uns dias com os netos. Se alguém precisar de mim, pode ligar no celular. Era mentira. Eu não tinha planos de viajar, mas precisava criar essa narrativa. Depois, fiz algo que parecia loucura, algo que uma parte de mim se recusava a aceitar que estava fazendo. Escrevi para Rodrigo. Filho, só avisando que vou passar a semana que vem em São Paulo com a Mariana e as crianças. Vou sair no domingo à noite. A resposta veio quase imediatamente. Que legal, mãe. Os netos vão adorar. Precisa que eu leve você no aeroporto? Não precisa, meu amor. Vou de ônibus mesmo. É mais tranquilo. Tem certeza? Não é trabalho nenhum. Tenho sim, mas obrigada, filho querido. No domingo à noite, fingi que estava saindo. Coloquei uma mala pequena perto da porta, desliguei todas as luzes do apartamento, exceto a da entrada, e então fiz algo que jamais imaginei que faria. Peguei alguns cobertores e travesseiros e me escondi no quarto de hóspedes, um pequeno quarto nos fundos do apartamento que eu raramente usava. Deixei a porta entreaberta, apenas uma fresta, de onde podia ver parte da sala. E esperei. 9 da noite, nada. 10 da noite, nada. 11 da noite, eu estava começando a me sentir ridícula. O que eu estava fazendo, escondida no meu próprio apartamento, suspeitando do meu próprio filho? E então, pouco depois das 11h30, ouvi. A chave na fechadura. Alguém estava entrando no meu apartamento. Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza de que a pessoa poderia ouvi-lo. Segurei minha respiração. Passos na sala, luz sendo acesa. E então, a voz. Tudo certo, ela viajou mesmo. Era Rodrigo. Ele estava falando ao telefone. Sim, o apartamento está vazio. Tenho a semana toda. Não precisa se preocupar. Ela não desconfia de nada. Já enviei mensagem para alguns contatos dela ontem, oferecendo as joias. 2 pessoas demonstraram interesse. O carro vai ser mais fácil. Tem um cara que eu conheço que compra carro sem muita pergunta. Paga em dinheiro, não quer documento transferido na hora. Cada palavra era uma facada no meu peito. Cada sílaba destruía um pedaço da minha alma. Meu filho, meu bebê prematuro, a criança que eu jurei proteger com minha vida, estava ali, no meu apartamento, planejando vender meus bens. As joias da avó são antigas, devem valer uma boa grana. Vou levar na joalheria amanhã para avaliar. E tem uns outros itens aqui que posso vender online, aquele relógio do meu pai, por exemplo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Eu mordia minha própria mão para não fazer barulho. Ela nunca vai desconfiar. Eu apago todas as conversas do WhatsApp dela. Ela não vê nada. E quando ela perceber que as coisas sumiram, vou dizer que deve ter sido quando o apartamento foi pintado ou quando a faxineira veio. Qualquer coisa. Ela é velha, vai acreditar. Velha. Ele me chamou de velha. Como se eu fosse apenas um obstáculo. Um objeto. Rodrigo ficou no apartamento por quase 40 minutos. Eu ouvi ele abrindo gavetas, vasculhando armários, pegando coisas. Quando finalmente escutei a porta se fechar e a chave girando na fechadura, desabei no chão do quarto de hóspedes e chorei como não chorava desde o funeral de Roberto. Chorei pela mãe iludida que eu tinha sido. Chorei pelo filho que eu pensei ter criado. Chorei pela família que eu acreditava ter. Mas aqui está o que eu ainda não sabia naquela noite. E quando descobri, 3 dias depois, compreendi que tudo era muito, muito pior do que eu imaginava. Rodrigo não estava fazendo isso sozinho, e a pessoa que estava ajudando ele era alguém que eu jamais, em 1 milhão de anos, suspeitaria. Se esta história está te deixando com o coração apertado, imagine como eu me senti vivendo isso.
Deixe seu comentário contando o que você faria no meu lugar. E se está gostando, compartilhe com alguém. Esta história precisa ser contada. Não dormi naquela noite. Como poderia? Fiquei acordada no quarto de hóspedes até ter certeza de que Rodrigo não voltaria. Por volta das 3 da manhã, saí cuidadosamente, andando descalça pelo apartamento que de repente parecia estranho, violado. Acendi a luz da sala. Tudo parecia normal à primeira vista, mas quando comecei a verificar, percebi as ausências. O relógio de bolso de Roberto que ficava na estante, sumido. 2 pequenos quadros valiosos que tínhamos comprado em uma viagem à Argentina, sumidos. As joias da minha mãe. Eu corri para o quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardava o estojo de veludo azul marinho. Vazio. Completamente vazio. O colar de pérolas, o anel de brilhantes, os brincos de ouro, tudo havia desaparecido. Sentei na cama e deixei a realidade me esmagar. Meu filho estava me roubando. Não era um golpista desconhecido, não era um hacker distante. Era Rodrigo, o menino que eu ensinei a andar de bicicleta, o adolescente que chorou em meus braços quando foi rejeitado pela primeira namorada, o homem que segurou minha mão no funeral do pai dele. A dor era física, literal. Sentia como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos. Mas debaixo da dor, algo começou a crescer, algo frio, algo determinado. Raiva. Não a raiva explosiva e destrutiva, mas a raiva gelada, calculada, que transforma vítimas em sobreviventes. Eu não era apenas uma velha tola que tinha sido enganada pelo próprio filho. Eu era Helena Duarte, professora por 42 anos, mulher que criou 2 filhos enquanto trabalhava período integral, viúva que reconstruiu sua vida depois de perder o marido. E eu não seria destruída, não assim. Na segunda-feira de manhã, agi como se nada tivesse acontecido. Liguei para Rodrigo. Oi, filho, já estou em São Paulo. Os netos estão tão grandes. Que bom, mãe. Está se divertindo? Muito. Acho que vou ficar até o final da semana mesmo. Aproveita bastante, então. Qualquer coisa pode me ligar. Pode deixar, meu amor. Beijo grande. Desliguei o telefone. Minha mão tremia, mas minha voz tinha sido firme, calma, normal. Eu não estava em São Paulo, estava sentada na minha sala, em Curitiba, começando a arquitetar o plano mais importante da minha vida. Primeiro, precisava entender exatamente o que Rodrigo havia feito. Precisava de provas concretas. Não podia simplesmente acusá-lo baseada em uma noite escondida no quarto de hóspedes. Liguei para uma amiga que tinha um filho delegado de polícia. Neuza, preciso de um favor. Você pode me passar o contato daquele seu filho, o Rafael? Claro, Helena. Aconteceu alguma coisa? Só uma questão que preciso tirar uma dúvida legal. Nada demais. Ela me passou o número. 1 hora depois, eu estava sentada em uma cafeteria discreta no centro de Curitiba, conversando com Rafael Mendes, um delegado de 38 anos, sério e profissional. Contei tudo, sem omitir nada. A clonagem do WhatsApp, as mensagens que não apareciam no meu celular, o teste que fiz, a noite em que ouvi Rodrigo planejando vender meus bens. Rafael me ouviu em silêncio, fazendo anotações. Dona Helena, isso é muito sério. Estamos falando de estelionato, furto, uso indevido de identidade. Eu sei, mas é meu filho, Rafael. Ele me olhou com uma expressão que misturava compaixão e profissionalismo. Isso não o isenta de nada. Na verdade, crimes contra idosos têm penalidades ainda mais severas. E o fato de ser família, de ele estar se aproveitando da confiança que a senhora tem nele, isso torna tudo ainda mais grave. O que eu devo fazer? Primeiro, precisamos de provas. Você mencionou que ele está usando o seu WhatsApp de outro dispositivo. Vou te ensinar a verificar isso. Depois, precisamos documentar tudo que ele pegou, valores, datas e, se possível, gravar ele fazendo ou dizendo algo incriminador. Rafael passou a próxima hora me ensinando coisas que eu nunca imaginei que precisava saber. Como verificar em quais dispositivos meu WhatsApp estava conectado, como fazer capturas de tela das configurações, como gravar conversas legalmente no Paraná, como documentar itens roubados para boletim de ocorrência.
E tem outra coisa, dona Helena. Se ele clonou seu WhatsApp e está mandando mensagens se passando por você, ele não está fazendo isso só para vender suas coisas. Ele pode estar fazendo outras coisas também. Pode estar pedindo dinheiro emprestado para pessoas em seu nome, pode estar fazendo dívidas. O sangue gelou nas minhas veias. Você precisa verificar suas contas bancárias, todos os seus documentos, checar se ele não tirou algum empréstimo usando seus dados. Saí daquela cafeteria com uma lista de ações, um plano e uma determinação férrea. Nas próximas 48 horas, transformei-me em uma investigadora. Com a ajuda das instruções de Rafael, comecei a desenterrar a verdade completa. No meu WhatsApp, nas configurações, encontrei aparelhos conectados, WhatsApp Web, Chrome, Windows, último acesso a 2 minutos. Rodrigo estava conectado ao meu WhatsApp naquele exato momento. Fiz capturas de tela, documentei. Depois fui ao banco, pedi um extrato completo dos últimos 3 meses de todas as minhas contas. A gerente, Patrícia, uma moça simpática de uns 30 e poucos anos, me atendeu prontamente. Dona Helena, posso perguntar por que precisa desses extratos detalhados? Hesitei. Depois decidi confiar nela. Patrícia, acho que alguém pode estar usando minhas informações bancárias sem minha autorização. O rosto dela ficou sério imediatamente. Vou verificar tudo. Me dá uns minutos. Ela saiu e voltou 20 minutos depois com uma pasta cheia de papéis e uma expressão preocupada. Dona Helena, preciso lhe mostrar algumas coisas. Sentamos em uma sala privativa e ela começou a me mostrar. Havia uma tentativa de empréstimo consignado que eu não tinha feito. Tinha sido negado porque eu não tinha margem suficiente na minha aposentadoria. Havia 3 transferências Pix que eu não reconhecia, valores de R$ 800, R$ 1.200 e R$ 950, todas para uma conta que eu não conhecia. Quando foram feitas essas transferências? Perguntei, minha voz tremendo. Patrícia verificou. Há 3 semanas, 2 semanas e 1 semana, sempre na parte da manhã, entre 9 e 10 horas. Horários em que Rodrigo costumava estar na minha casa. Horários em que ele mexia no meu celular para ajudar. Dona Helena, vou bloquear imediatamente qualquer operação que tente ser feita sem sua presença física aqui no banco. E vou registrar essas transferências como suspeitas. A senhora vai precisar fazer um boletim de ocorrência. Saí do banco sentindo como se o mundo estivesse desabando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Desabando porque a traição era maior, mais profunda, mais cruel do que eu imaginava. Mas se reconstruindo porque agora eu tinha provas, evidências concretas. Não era paranoia, não era a imaginação de uma velha. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma tarde, enquanto eu estava organizando todas as provas que tinha coletado, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Helena. Era uma voz feminina, jovem, hesitante. Sim, quem fala? Meu nome é Júlia. A senhora não me conhece, mas eu preciso conversar com a senhora. É sobre o Rodrigo. Meu coração disparou. O que sobre ele? Eu fui namorada dele até 2 semanas atrás e tem coisas que a senhora precisa saber. Marcamos de nos encontrar em 1 hora na mesma cafeteria onde eu havia falado com Rafael. Júlia chegou pontualmente. Era uma moça bonita de uns 32 anos, cabelos loiros compridos, olhos verdes. Estava visivelmente nervosa. Sentamos. Pedi um chá para ela. Então ela começou a falar. Dona Helena, eu e Rodrigo namoramos por 8 meses. Terminamos há 2 semanas porque descobri que ele estava me usando. Me pedindo dinheiro emprestado constantemente, sempre com desculpas, que ia abrir um negócio, que estava esperando o pagamento de um trabalho, que tinha uma emergência. Ela pausou, seus olhos enchendo de lágrimas. Eu emprestei mais de R$ 15.000 para ele. Dinheiro que eu tinha guardado, que era para dar entrada em um apartamento. Ele prometia que ia devolver, mas nunca devolvia. Meu Deus, murmurei. Mas não é só isso. Tem outra coisa. Algo que eu descobri e que me fez terminar com ele.
Ela pegou seu celular, abriu o WhatsApp e me mostrou uma conversa. Era entre Rodrigo e outra mulher, uma conversa íntima, romântica. Ele estava com 2 namoradas ao mesmo tempo, eu e essa outra mulher, e descobri que estava pedindo dinheiro para ela também. Senti náusea, mas Júlia ainda não tinha terminado. Dona Helena, essa outra mulher, é a Patrícia. Patrícia? Repeti, confusa. Não conhecia nenhuma Patrícia além da gerente do banco. Júlia me mostrou uma foto no celular e meu mundo desabou novamente. Era a Patrícia, a gerente do meu banco. Eles estão juntos há mais de 1 ano, pelo que consegui descobrir, e eu acho que ela está ajudando ele. A sala começou a girar. Eu tinha acabado de falar com Patrícia, tinha confiado nela, tinha mostrado minha vulnerabilidade. E ela estava com Rodrigo. Como você descobriu? Consegui perguntar. Vi mensagens no celular dele. Ele deixou desbloqueado um dia e vi que eles conversavam sobre acessar contas bancárias, sobre oportunidades. Eu não entendi completamente, mas soou muito errado. Júlia continuou falando, mas minha mente estava correndo. Patrícia tinha acesso às minhas contas, tinha todas as minhas informações e estava com Rodrigo. Rodrigo conhecia todos os meus dados pessoais, minhas senhas, tinha acesso ao meu celular. Juntos, eles tinham controle total sobre minha vida financeira. Mas, Dona Helena, precisamos de provas mais sólidas. Precisamos pegar eles em flagrante. Como? A senhora vai ter que fazer algo muito difícil. Vai ter que fingir que não sabe de nada, continuar agindo normalmente e deixar eles se aprofundarem no crime. Eu consigo, respondi, e percebi que era verdade. A dor de mãe ainda estava lá, ainda doía como 1000 facas, mas ela tinha sido envolvida por algo mais forte, a necessidade de justiça. Nas próximas semanas, executei o plano mais difícil da minha vida. Voltei da viagem a São Paulo, liguei para Rodrigo todo feliz, contando das aventuras com os netos. Ele veio me visitar 2 dias depois. Trouxe flores, sorriu, perguntou sobre a viagem com aquele interesse fingido que agora eu conseguia ver claramente. E quando ele mexeu no meu celular para atualizar alguns aplicativos, eu deixei, mas dessa vez havia um pequeno dispositivo instalado discretamente, um programa que Rafael me ajudou a colocar que gravava tudo que era feito no meu celular. Quando ele saiu, vomitei, literalmente. A náusea de ter que abraçar meu filho, sorrir para ele, fingir amor e confiança enquanto ele me roubava era quase insuportável. Mas continuei. Fui ao banco. Patrícia me recebeu com aquele sorriso profissional e falso. Dona Helena, como foi a viagem? Maravilhosa, mas vim aqui por outro motivo. Estou pensando em investir uma parte da minha poupança. O que você me recomenda? Vi um brilho nos olhos dela, ganância. Temos algumas opções excelentes. Deixa eu preparar uma proposta para a senhora. Saí do banco, liguei para Rafael. Consegui, ela mordeu a isca. Durante as próximas 2 semanas, construí uma narrativa cuidadosa. Disse a Rodrigo que estava pensando em vender o apartamento e me mudar para São Paulo para ficar mais perto de Mariana e dos netos. Afinal, estou ficando velha, disse forçando um sorriso enquanto morria por dentro. Vi o interesse dele aumentar, vi a ganância em seus olhos. Tem certeza, mãe? É uma decisão importante. Tenho sim, filho. Inclusive, a Patrícia do banco está me ajudando a organizar tudo. Vou transferir alguns investimentos, preparar o apartamento para venda. Ele mal conseguia esconder a empolgação. Enquanto isso, Rafael e sua equipe trabalhavam nos bastidores, investigando Patrícia, rastreando as transferências, construindo um caso sólido. E Júlia, que se tornou uma aliada inesperada, forneceu mais informações, mais mensagens, mais evidências do padrão de comportamento de Rodrigo, quantas outras mulheres ele tinha enganado, quanto dinheiro ele tinha conseguido através de golpes. 3 semanas depois do meu retorno de São Paulo, eu executei o golpe final. Liguei para Rodrigo.
Filho, consegui um comprador para o apartamento, um valor muito bom, mas preciso providenciar a documentação toda e tem algumas burocracias. A Patrícia do banco vai me ajudar a organizar a transferência dos valores quando a venda for concluída. Que ótimo, mãe! Quer que eu vá com você ao cartório? Não precisa, meu amor. Sei que você está ocupado, mas tem uma coisa que preciso te pedir. O que for, mãe? Aquelas joias da avó, eu não estou encontrando. Você viu onde eu guardei? Houve um silêncio, brevíssimo, mas revelador. Joias? Não, mãe, não vi não. Você tem certeza que não levou para São Paulo? Não levei. Que estranho. Enfim, depois procuro melhor. 2 dias depois, marquei uma reunião no banco. Disse que era para finalizar os preparativos da venda do apartamento. Rodrigo ofereceu ir comigo. Eu disse que sim. Patrícia nos recebeu em sua sala. Tinha uma pasta preparada, papéis organizados. O plano dela e de Rodrigo estava claro nos documentos. Convencer-me a fazer transferências, a assinar procurações, a dar a eles acesso completo aos recursos da venda. Mas quando nos sentamos, não eram só eu e Rodrigo ali. Rafael entrou pela porta, em traje oficial. Com ele, 2 outros policiais e um investigador da Polícia Federal. Rodrigo Duarte e Patrícia Santos, vocês estão presos. A expressão no rosto de Rodrigo foi algo que jamais esquecerei. Choque, terror e então raiva. Mãe, o que é isso? Isso, respondi, minha voz surpreendentemente firme. É você colhendo o que plantou. Patrícia tentou falar, mas Rafael a interrompeu. Vocês têm direito de permanecer calados. Tudo o que disserem pode e será usado contra vocês. Ele começou a listar os crimes: estelionato, furto, uso indevido de identidade, associação criminosa, crimes bancários, crimes contra idoso. Rodrigo me olhou e pela primeira vez em meses eu vi realmente quem ele era. Não via mais meu filho, via um estranho, um criminoso, uma pessoa capaz de destruir a própria mãe por dinheiro. Você não pode fazer isso comigo, ele disse, sua voz ganhando um tom que eu nunca tinha ouvido antes, ameaçador. Eu sou seu filho. Exatamente, respondi. Você é meu filho e eu passei 9 meses carregando você. Passei noites acordada quando você era bebê. Trabalhei dobrado para garantir que você tivesse educação, oportunidades, amor. E você me roubou, me mentiu, me usou, chamou-me de velha como se eu fosse apenas um obstáculo entre você e dinheiro. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu som. Eu gravei tudo, Rodrigo. Aquela noite no apartamento quando você pensou que eu estava em São Paulo. Gravei você falando ao telefone sobre vender minhas joias, sobre me enganar. Documentei todas as transferências que você fez do meu banco. Tenho provas do WhatsApp clonado. E tenho o testemunho de Júlia e de outras mulheres que você enganou. Patrícia, que até então estava pálida e silenciosa, começou a chorar. Dona Helena, eu sinto muito. Eu não queria. O Rodrigo disse que a senhora nunca descobriria. Cale a boca, gritou Rodrigo para ela. Rafael fez sinal para os outros policiais que começaram a levá-los para fora do banco. Quando Rodrigo passou por mim, ele parou, me olhou nos olhos e disse a coisa mais cruel que alguém já me disse. Você não é minha mãe. Minha mãe de verdade me apoiaria. Aquelas palavras me destruíram mais do que qualquer roubo poderia ter feito, porque ali, naquele momento, eu perdi meu filho para sempre. Não para a prisão, não para o crime, mas para a escolha que ele fez de me ver como inimiga ao invés de assumir responsabilidade pelos próprios atos. E a pergunta que me assombrou por semanas depois foi: onde eu errei? O julgamento aconteceu 5 meses depois. 5 meses durante os quais eu tive que reconstruir toda a minha vida, trocar todas as minhas senhas, recuperar minha identidade digital, lidar com o trauma psicológico de ter sido traída tão profundamente. A terapia ajudou. Mariana veio de São Paulo e ficou comigo por 2 semanas. Minhas amigas, aquelas que realmente importavam, formaram uma rede de apoio que me manteve de pé.
No julgamento, toda a verdade saiu. Rodrigo não estava apenas roubando de mim. Ele tinha feito isso antes. Havia um histórico. Roberto, meu marido, tinha descoberto irregularidades financeiras nos últimos meses de vida. Tinha confrontado Rodrigo, tinha ameaçado deserdá-lo. E Rodrigo tinha dito a Roberto no leito de morte que ele era um pai fracassado e que não faria falta quando morresse. Eu não sabia disso. Roberto nunca me contou. Provavelmente para me proteger, porque estava lutando contra o câncer e não queria me dar mais uma dor. Mas veio à tona no julgamento através de mensagens que Rodrigo havia mandado para Patrícia se gabando disso. Descobri também que as dificuldades que Rodrigo sempre teve em manter empregos não eram sobre não se encaixar. Eram sobre roubos pequenos, sobre mentiras, sobre usar e descartar pessoas. Júlia testificou. Outras 3 mulheres que ele havia enganado testificaram. Colegas de trabalhos anteriores testificaram sobre pequenos furtos. E através de tudo isso, Rodrigo nunca assumiu responsabilidade. Sempre tinha uma desculpa, sempre era culpa de outra pessoa. Até que no último dia do julgamento, ele finalmente quebrou. O advogado dele tinha tentado de tudo. Tinha tentado alegar que eu era uma mãe negligente, que Rodrigo tinha sido forçado pelo desespero, que ele tinha problemas psicológicos não tratados. Mas as provas eram incontestáveis, os crimes inquestionáveis. E quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer antes da sentença, Rodrigo ficou em pé. E pela primeira vez em todo aquele processo, disse a verdade. Eu fiz tudo isso, disse ele, sua voz tremendo. Todas as mentiras, todos os roubos, tudo. E eu fiz porque sempre achei que minha mãe me devia alguma coisa, que o mundo me devia alguma coisa. Ele me olhou pela primeira vez em meses. Eu olhava para você, mãe, trabalhando tanto, dando tanto para seus alunos, para suas amigas, para Mari e os netos, e eu tinha raiva. Raiva porque, no fundo, eu sabia que era eu o problema, não você. E ao invés de mudar, ao invés de trabalhar em mim mesmo, eu decidi fazer você pagar por minhas próprias falhas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu destruí a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, e agora eu vou ter que viver o resto da vida sabendo disso. O juiz aplicou a sentença. 7 anos de prisão para Rodrigo. 4 anos para Patrícia, que teve a pena reduzida por colaborar com a investigação e por ser réu primária. Barrando. Se você chegou até aqui nesta história, preciso te dizer algo importante. Isso não aconteceu só comigo. Acontece todos os dias com idosos em todo o Brasil. Filhos que roubam pais, netos que enganam avós, parentes que veem pessoas mais velhas não como família, mas como oportunidade. Se você conhece alguém idoso, cheque com eles. Pergunte se está tudo bem com as finanças, com o celular, com os documentos. Ensine eles sobre golpes digitais. Esteja presente. E se você gostou desta história, se ela te tocou, compartilhe, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, porque cada compartilhamento pode salvar alguém de passar pelo inferno que eu passei. Estou sentada na varanda do meu apartamento novamente. São 6 horas da manhã de um sábado de outubro. A primavera está explodindo em Curitiba. As árvores da rua estão floridas, o ar está perfumado, os pássaros estão cantando. Meu café esfria na mesinha ao lado enquanto eu olho para a cidade acordando. O apartamento ainda é meu. O carro ainda é meu. Recuperei as joias através da investigação policial. Elas ainda não tinham sido vendidas, estavam guardadas no apartamento de Patrícia. Mas tem coisas que não se recuperam tão facilmente. A confiança, a inocência, a capacidade de olhar para as pessoas sem me perguntar quais são suas verdadeiras intenções. A relação com meu filho. Rodrigo está cumprindo pena. Mandou algumas cartas nos primeiros meses. Cartas pedindo desculpas, explicando, implorando perdão. Eu li todas. Não respondi nenhuma. Não por vingança, não por raiva, mas porque percebi algo fundamental. Eu não preciso perdoar Rodrigo para seguir em frente.
Perdoar é uma escolha, e é uma escolha que beneficia principalmente quem perdoa. Mas neste caso, manter distância é o que me mantém saudável. Talvez um dia eu consiga perdoar. Talvez não. E está tudo bem. Mariana me liga toda semana. Os netos fazem videochamadas cheias de risadas e histórias da escola. Minhas amigas formaram um círculo ainda mais forte. Encontramo-nos semanalmente para chá, conversas, apoio mútuo. Júlia e eu nos tornamos amigas também, tendo aprendido a mesma lição dolorosa sobre confiar nas pessoas erradas. E eu voltei a dar aulas. Não em escola. Minha aposentadoria continua sendo minha renda principal. Mas comecei a oferecer um curso gratuito na Biblioteca Municipal sobre proteção digital para idosos. Ensino pessoas da minha geração sobre golpes, sobre como proteger celulares, sobre sinais de alerta quando parentes começam a agir estranhamente. É minha forma de transformar dor em propósito. Todas as terças e quintas, 10 a 15 pessoas sentam naquela sala pequena da biblioteca e me ouvem. Vejo reconhecimento nos olhos de algumas, vejo medo nos olhos de outras. E depois das aulas, sempre tem alguém que se aproxima e sussurra: acho que isso está acontecendo comigo. E eu ajudo, oriento, conecto com Rafael, que se tornou um aliado nessa missão. Já ajudamos a desmascarar 7 casos de golpes familiares similares ao meu. Ontem, uma senhora de 72 anos me abraçou e chorou. Você salvou minha vida, disse ela. Salvou meu relacionamento com meus filhos, porque agora eu sei que o problema não era com eles, era com meu irmão que estava usando o meu celular. Esses momentos fazem tudo valer a pena. A verdade dura sobre envelhecer é que você se torna vulnerável de formas que nunca imaginou quando era jovem. Não apenas fisicamente, mas tecnologicamente, emocionalmente, socialmente. E há pessoas, até pessoas da própria família, que veem essa vulnerabilidade como oportunidade. Mas a verdade ainda mais dura é que você é mais forte do que imagina, mesmo aos 68 anos, mesmo depois de ter sido traída pelo próprio filho, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Você pode se levantar, pode lutar, pode vencer. Eu levantei, lutei, venci. Não recuperei meu filho, e a dor disso ainda me acorda algumas noites, ainda me faz chorar quando vejo fotos antigas dele criança, ainda me corrói quando lembro do bebê prematuro que eu jurei proteger. Mas recuperei a mim mesma. Recuperei minha dignidade, minha força, minha capacidade de confiar, não ingenuamente, mas sabiamente. E aprendi que ser mãe não significa aceitar ser destruída, que amor não significa permitir abuso, que família não é definida por sangue, mas por respeito, lealdade e reciprocidade. As pessoas que estão ao meu lado agora, Mariana, minhas amigas, Júlia, até Rafael e sua equipe, essas são minha verdadeira família. Existem histórias que precisam ser contadas não porque têm finais felizes, mas porque têm finais verdadeiros. Esta é uma dessas histórias. Não terminei vivendo feliz para sempre com meu filho redimido ao meu lado. Não houve reconciliação cinematográfica, não houve pedido de desculpas que consertou tudo. Mas terminei sobrevivendo. Terminei sendo mais sábia. Terminei ajudando outras pessoas a não passarem pelo mesmo inferno. E talvez, só talvez, essa seja uma forma de final feliz também. Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos. Meu filho clonou meu WhatsApp, apagou mensagens e vendeu meus bens fingindo ser eu. E eu sobrevivi, me reergui e transformei tragédia em propósito. Esta foi minha história, que ela sirva de alerta. De inspiração. De prova de que você é mais forte do que imagina, não importa quantos anos tenha, não importa quem te traiu. Você pode sobreviver, você pode vencer, você pode reconstruir. Eu sou a prova viva disso, e se eu conseguir, você também consegue. Obrigada por ter ouvido minha história até o final, por ter ficado comigo através dessa jornada dolorosa, mas necessária.
Se esta narrativa tocou você, se fez você pensar, se alertou você sobre algo importante, por favor, compartilhe. Deixe seu comentário, conte sua própria história se sentir confortável. E se você conhece alguém que pode estar passando por algo similar, estenda a mão, ofereça ajuda. Seja a pessoa que eu gostaria que tivesse aparecido na minha vida antes de tudo isso acontecer. Porque no final das contas, é isso que nos torna humanos, não a ausência de dor, mas a capacidade de transformar dor em compaixão, tragédia em aprendizado e escuridão em luz para outras pessoas. Até a próxima história. E que você nunca precise viver uma história como a minha. Mas se viver, que tenha a força que eu descobri dentro de você. A força que está dentro de você também.